enfrentando a cultura. Vivemos dias em que o discípulo de Cristo, crente em Cristo Jesus, se encontra num grande enfrentamento com a cultura, uma cultura que cada vez mais, em passos largos, se distancia dos valores da palavra de Deus. Nesta manhã vamos tomar por referência dois textos da palavra do Senhor, um em Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10, e depois Gálatas 2, 20, dois textos da palavra do Senhor. Mas um texto que vem à nossa mente quando pensamos no enfrentamento com a cultura é Romanos 12, versos 1 a 2, que dizem: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está o clarim, o chamado para o cristão, para não se amoldar, não se acomodar à cultura, à mentalidade à nossa volta, chamada mundana, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Por isso, o nosso culto é racional, não irracional, não sentimentalista em primeiro lugar, mas racional, e assim é que nós servimos ao Senhor. Efésios agora, então, nosso texto de referência para esta manhã, Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Vamos ouvir a palavra de Deus e que ela encontre em você uma mente atenta e um coração aberto. Diz a palavra do Senhor assim na voz do apóstolo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom, é dádiva de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aí no verso 19, ele vai continuar falando do impacto dessa graça salvadora em nós, envolvendo a nossa vida coletiva, comunitária, como igreja. Diz o verso 19 até o verso 22, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E agora Gálatas, o livro que está antes de Efésios, Gálatas 2:20, ainda a palavra do Senhor na voz do apóstolo. Declaração fundamental que deve ser verdade
em todo crente em Cristo Jesus, em todo aquele que é salvo por essa graça. Diz 2:20 em Gálatas: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Que era esta em que vivemos? Que tempos são estes? Podemos entender um pouco isto nesta manhã, e nesta manhã convido você a despertar a sua mente para uma reflexão que exige um pouco mais do nosso pensar, mas podemos entender um pouquinho a este tempo e como chegamos a ele usando a análise do pensador e o autor canadense Charles Taylor, na sua obra monumental, enorme, Era Secular. E ele nos lembra o que tem acontecido. Lá na cultura grego-romana havia a ideia do logos. Então se pensava o universo, o ser humano e o universo todo, como algo que existia aí numa administração de algo, de uma entidade chamada de logos. Algo que era racional, mas impessoal. Era uma razão que comandava tudo o que nós somos, o nosso surgimento, mas esse elemento era impessoal, não tinha personalidade, não era algo, então, pessoal, mas impessoal. Mas na cultura chamada oriental, Índia, e podemos falar de China, a ideia é diferente. Na verdade, nós temos um todo e somente um todo, e esta visão que nós temos atualmente de individualidade, por exemplo, eu sou uma pessoa, tenho meu nome, você tem seu nome, você tem sua personalidade, você é uma outra entidade, isto é, toda essa individualidade, também eles falavam a mesma coisa das coisas materiais, mas na visão oriental, toda individualidade é uma ilusão, não existe realmente, tudo é uma ilusão. Na linguagem dos hindus é Maya, ilusão. E o grande alvo é superar, e essa ilusão é temporária, e o grande alvo então é voltar tudo a ser um só e nenhuma visão de individualidade. Eu e você, enquanto pessoas de individualidade, haveremos de desaparecer, devemos buscar então o nosso desaparecer, integrando com esse todo novamente. Mas irrompe na história da humanidade, a humanidade caída, longe de Deus, irrompe o cristianismo, a fé cristã, com grande poder, e vai causar um grande impacto. Mas as ideias que então vêm com Jesus Cristo, não começam com ele, mas com o povo de Deus, Israel, séculos antes. Mas é uma nova visão, e através da fé cristã propagada, esta visão impacta o mundo. Há um Deus que é pessoa, personalidade, e é racional, e é criador e sustentador. Ele criou o universo, criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para ele se relacionar conosco e nós com ele. É possível esse relacionamento. Então, Deus, o Criador, se relacionando conosco, ele é o Criador, ele não é a criação, ele é distinto da criação, mas ele é que sustenta a criação e está presente na criação e acessível para o nosso relacionamento. Mas os tempos passaram, e há poucos séculos atrás cresceu e hoje está muito bem formatado algo que é chamado de secularismo, nossos tempos então. E mais especificamente nos nossos dias fala-se na pós-modernidade. O que é que o secularismo e a pós-modernidade fizeram? Abandonaram o Deus do cristianismo, tiraram do panorama Deus, mas preservaram o que o cristianismo deu em termos da nossa individualidade e personalidade. Mas ao tirar Deus, centralizaram o indivíduo, centralizaram a individualidade e nisto subjugando os outros. O ser humano enquanto indivíduo sobe
e os outros à sua volta descem. Tudo mais está subjugado ao eu, ao eu. Essa é a referência dominante, é a referência que está sendo espelhada nas escolas, desde a terra infância até a universidade. Esse eu está nos filmes, isso está nos livros, está na música, está na proposta de romance cantado nas músicas, etc. Vivemos nesse tempo, então, do secularismo, da pós-modernidade, muito centrado no eu. E aí, então, nós pensamos nesses tempos como um tempo que tem referências, ou referências que são recusáveis para o Filho de Deus em Cristo. Para o discípulo de Cristo, as referências que estão permeando a sociedade e a cultura hoje são recusáveis, inaceitáveis do ponto de vista bíblico. E a palavra de Deus, então, nos alerta e nos convida nesta manhã que precisamos recusar as referências atuais que dominam a cultura. Meu irmão, minha irmã, fique atento, fique alerta. São tempos difíceis, tempos que exigem prontidão. Recuse as referências atuais. Veja para onde o mundo caminha, veja a conversa, seja crítico em termos de ver o que está por detrás dos discursos, das músicas, dos filmes, e recuse as referências que estão por aí. Então, o que está por aí? Está esta individualidade, esse individualismo, essa identidade individualista. Identidade individualista. Olhando a palavra de Deus e olhando a cultura, o chamado para você é este: deixe a identidade individualista. Deixe a identidade individualista. Não aceite essa. Adote a identidade abrangente, segundo a palavra de Deus. Abrangente, holística, encampa então todas as verdades da palavra de Deus. Abrangente no que, no como, abrangendo Deus, um panorama, uma fotografia que inclui Deus, inclui os outros, são criaturas de Deus, criados todos eles à imagem e semelhança de Deus, e então me inclui também o eu. Então é deixar a identidade individualista e adotar a identidade abrangente, bíblica, Deus, os outros e eu. Esse é o panorama e este tem que ser, então, colocado de forma ordenada na nossa visão de vida. Então, não eu, tudo definido por eu e eu no centro, mas uma abrangência que começa com Deus, envolve Deus, abrange Deus e os outros e eu também. Essa cultura atual que está por aí, individualista, é uma distorção do cristianismo. Eles preservaram o ser humano como um ser espiritual, com a sua volição e tudo mais, mas abandonaram Deus. E aí então houve o desequilíbrio, surge essa identidade individualista e há um sacrifício dos outros, porque Deus foi sacrificado também, foi tirado de fotografia. Olhando na história, nós temos a cultura tradicional, chamada clássica, onde a família e a tribo, e a palavra tribo aqui se refere realmente a certas culturas hoje que tem uma organização chamada tribal, especificamente, e no passado, se falava em tribos, se vivia em tribos, mas vamos ajustar isso aos nossos tempos. Na verdade, nós temos nossas tribos também hoje, mas tribos então no sentido amplo aqui da coletividade. Na cultura tradicional, clássica, a família e a tribo estavam acima do indivíduo. Os interesses pessoais da pessoa, do indivíduo, eram suprimidos em prol dos interesses da família e da tribo. Então, tribo, família acima, individualidade ficava subjugado à família e à tribo. O valor do indivíduo dependia do que ele fazia, oferecia para a coletividade, para a sua tribo e a sua família. E aí, então, ele era aprovado e recomendado, dependendo de como ele se comportava com relação à família e à tribo. Essa é a cultura tradicional, clássica, que habitou no mundo, dominou por muito tempo. No cristianismo surge a grande diferença. O indivíduo e família estão em equilíbrio. Estão no equilíbrio porque os dois são colocados debaixo de Deus.
E cada um tem o seu papel, tanto a família, a tribo, a coletividade, como o indivíduo. Cada um também tem os seus direitos e deveres. E isso tudo equilibrado debaixo de Deus. O indivíduo é importante. No cristianismo, o indivíduo tem o seu valor tremendo. Tanto é que Cristo morreu pelo indivíduo. O indivíduo é importantíssimo, porque ele é uma criatura de Deus. Ele é criado especificamente à imagem e semelhança de Deus. Mas a família, a tribo, a coletividade pertencem também à ordenação de Deus, à ordenação dada por Deus. Mas não devem nunca eliminar a aspiração e o valor do indivíduo. O indivíduo deve considerar sua família, deve considerar a sua tribo, a sua comunidade, mas sempre em harmonia. Como buscar essa harmonia? Como ter a harmonia entre eu e a coletividade? Isto, inclusive, em relação à igreja. Como? Com os preceitos divinos. Olhando para a palavra de Deus, nós encontramos o equilíbrio. Tanto os outros têm o seu valor, porque eles são criaturas de Deus também, especiais, como eu também sou. E a palavra nos dá, então, o equilíbrio para como viver. Princípios divinos dão o equilíbrio. Não há um sacrifício de um por causa do outro, mas a proposta e a possibilidade em Deus e Deus em Cristo é este equilíbrio. Mas chegamos ao tempo do secularismo, já falamos, da pós-modernidade. O indivíduo está acima de qualquer família e tribo, e isto tudo à parte de Deus. À parte de Deus, Deus descartado. O valor do indivíduo é aquele que ele dá para si mesmo. Ponto final. Não vem de Deus, da sua criação especial, mas dele mesmo. O indivíduo dá valor para si mesmo. E toda a conversa de envolvimento, inclusão social, pode acontecer somente se aquilo que o indivíduo pensa e dá para si mesmo não for violado, não for exigido nada dele que ele seja modificado. E aí nós temos um problema sério. Mas muito atrativo é o secularismo para o coração humano longe de Deus, rompido com Deus. Por quê? Porque desde o primeiro pecado lá no Jardim do Éden, o sonho do ser humano, o anseio do ser humano é o quê? A autonomia de Deus. Ser autônomo diante de Deus, não precisar mais de Deus e ele ser o seu próprio Deus. E chegamos nesse tempo quando o ser humano adota esta posição. E então no secularismo, na pós-modernidade, nós temos esse indivíduo acima da coletividade e não há nenhum outro valor, nem Deus, para dar então a direção a todos e ao indivíduo. Os lemas estão no ar. Quais são os lemas? Mantenha privativa a sua religião. Você pode ter sua religião, mas não venha no espaço público falar da sua fé. Fique lá na sua igreja, então, se for o caso. Fique na sua intimidade, mas no ambiente do trabalho não traga a sua religião, não traga a sua religião para o ambiente da política, para lugar nenhum, nem mesmo para o meio da parentela. Não traga a sua religião para o encontro da grande família. Outro lema: eu sou livre para fazer o que quiser, contanto que não machuque ninguém. E aí no sentido físico em particular, enfim, faça o que quiser. Outro lema: você não tem direito de dizer para ninguém o que é certo e errado. Cada um tem o seu certo e errado. Você tem o seu, fica com o seu. Não coloque o seu, porque não há um certo e errado transcendente que está sobre mim e sobre você. E então, quando eu falo do certo e errado, eu estou falando não do meu, mas daquilo que Deus diz e que é sobre mim e sobre você. Então eu posso falar para você, porque não é de mim, está sobre mim e sobre você. Não há Deus. Deus está fora, individualidade acima de tudo. Você não tem o direito de dizer para mim, nem para ninguém, o que é o certo e errado. Cada um faz o seu certo e errado. Autonomia. Outro lema: seja você mesmo, e não se importem com o que os outros digam. O valente, o grande herói, não me importo com o que os outros digam, eu sou eu mesmo, eu e minha vida. E aí vai então a ideia: busque a sua felicidade. Mas a palavra de Deus nos chama para o quê? Para essa identidade abrangente, onde a individualidade é preservada, mas não como algo autônomo, mas para viver livre dentro dos parâmetros saudáveis que Deus colocou e nos deu pela sua palavra. E onde então eu, mas também o outro, tem os mesmos parâmetros e se guia por ela.
Então, um chamado de Deus em Cristo para voltarmos àquilo que deveríamos ter sido e éramos antes do primeiro pecado, é um chamado para sermos transformados em Cristo e nós crucificarmos esse individualismo, essa autonomia que queremos ter diante de Deus e sermos nós o centro das coisas, e crucificarmos isto em Cristo, para renascermos, para vivermos debaixo de uma visão abrangente. Deus sobre nós, abrangendo Deus, mas também abrangendo todos nós, a nossa coletividade como seres humanos, e então a mim também como eu vivo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer o que nós lemos em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Meu ego, meu eu, quando Cristo morreu, meu ego, meu eu foram crucificados, ele morreu em meu lugar. Vivo eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou liberto dessa autonomia e desse individualismo, este centralizar da individualidade, que tanto mal está causando e causa a vida das pessoas. O ser humano não está bem nesta sociedade e cultura nossa. Lá em Efésios, ainda do apóstolo Paulo, nós lemos, diz o quê? Falando da vida pregressa daquele antes de conhecer a Cristo e a vida então posterior a partir de Cristo. Vivíamos satisfazendo a vontade da carne, mas Deus nos deu vida com Cristo, não por obras, não pelos nossos méritos religiosos e morais, não por obras nossas, para que ninguém se glorie. Não há glória humana na salvação em Cristo, a glória é de Deus. Cristo morreu por nós em nosso lugar, louvado seja o Senhor. Portanto, vocês são santos e membros da família de Deus. Vivemos agora na grande humanidade, nova humanidade que Deus cria a partir da igreja. Então, o grande chamado para o crente em Cristo Jesus: deixe a identidade individualista e adote a identidade abrangente, que precisa incluir Deus, senão não funciona. Incluir Deus sobre todas as coisas. E aí, a partir de Deus, quem eu sou e quem o outro é à minha volta. É preciso, então, recusar a referência desse individualismo para abraçarmos uma visão abrangente de vida. Mas também precisamos recusar a referência sentimentalista. Considere os sentimentos, mas oriente-se pela sabedoria. Sentimentos são fundamentais na cultura atual. É a primeira coisa, é o meu sentimento. Nós vivemos essa tensão, então, como crentes, sentimentos versus sabedoria. Sabedoria qual? Aquela que vem de Deus, que é racional. Nós lemos Romanos 2:1, vosso culto racional. A fé cristã não é irracional. Ela é racional, não é racionalista, isto é, ela não reduz o ser humano em tudo à razão humana, a razão humana é que resolve tudo, não. Mas ela também reconhece que Deus nos deu a razão e ela deve funcionar a partir de baixo de Deus, aí a razão vai bem. Então a fé cristã é racional. Precisamos resgatar isto. Um grande movimento chamado evangélico caminha cada vez mais com a cultura para um sentimentalismo centralizador, exacerbado. O cultuar é todo sentimentalista. Não é esta a visão das Escrituras. Nós temos que, então, pensar nessa tensão dos sentimentos versus sabedorias. Mas Deus não nos criou sentimentalistas, certamente Deus nos deu sentimentos. Eles não são errados em si mesmos. O errado é entronizar os sentimentos e nós nos vermos movidos apenas pelos sentimentos. É preciso considerar os sentimentos. Eles não vão ser jogados fora, essa parte integrante da nossa criação. Deus nos fez sentimentais, emocionais. Mas a nossa orientação não vem dos sentimentos, primeiramente, mas da sabedoria. Da sabedoria. Meus sentimentos precisam estar subjugados à sabedoria. Falei de culto. O apóstolo Paulo teve que lidar com o problema do domínio do sentimentalismo em culto e distorção já lá na sua carta de 1 aos Coríntios. E aí o bom senso vai embora. Cultos onde o bom senso vai embora. E ele diz, o apóstolo Paulo diz lá literalmente, se entrar no seu culto, no culto de vocês, um estranho, ele não vai dizer que vocês estão loucos.
E quantos cultos hoje realmente? É uma loucura o que se faz. Porque é tudo tocado pelo exacerbar do sentimento e cada culto precisa exercitar e mexer mais com os sentimentos de forma mais forte. Nós precisamos dar lugar aos nossos sentimentos, respeitá-los, mas debaixo da sabedoria. O ser humano que vive pelos sentimentos e deixa-os correr solto na sua vida, haverá de se encontrar em lugares muito difíceis. Quanta coisa dos meus sentimentos eu preciso dizer não. Não é certo, não é sábio, não é construtivo. E quantas coisas meus sentimentos posso dizer sim, porque são anelos sábios, edificantes. Sabedoria reinando e não os sentimentos. No secularismo, na pós-modernidade que está aí fora, os sentimentos reinam. E é visto, os sentimentos são vistos como parâmetros confiáveis para se escolher a vida, para os passos humanos. Sentiu? Faça. Gostou? Faça. É isso aí, siga seus sentimentos. O lema qual é? Seguir o seu coração, não é isso? Siga seu coração. Siga, onde o seu coração levar, vá. E aí, coração no sentido de emocionalismo, sentimentalismo. Coração, preciso qualificar, é usada a palavra coração para definições diferentes. Na cultura, se refere simplesmente aos sentimentos, às emoções. Seu coração teve vontade? Vá com seu coração. A cantora pop Beyoncé disse o seguinte: eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que apenas seguir meu coração e concentrar no que quero dizer ao mundo. Eu conduzo ao mundo com meu coração. E quanta gente ela conduz mesmo. Que deu no coração dela, ela joga no palco e todo mundo vai atrás. Paula Abdul, que foi jurada aí em diversas séries do programa americano American Idol, disse o seguinte, aliás, dependente de drogas, foi internada, mas o que ela diz? Quebre as regras. Quebre as regras. Se destaque. Ignore sua cabeça e siga seu coração. É a cultura, é o que está aí. Mas isto não aparece todas as vezes com essa declaração. Está embutido indiretamente, romanticamente, nos livros, nas escolas, nos filmes, nas músicas. Siga seu coração. Você deve seguir seu coração, ou você viverá uma vida falsa. É preciso ser autêntico, seguindo seu coração. Um expoente da cultura atual, o ícone da cultura atual, algo que se refere à minoria, mas se fala de forma como se todo mundo estivesse participando, é chamada ideologia de gênero. É o ícone, sim. É o lugar onde você vê as pessoas dizendo que eu sigo o meu coração. Esqueça o debate racional. Eu sinto, então eu vou. Aliás, cuidado com os sentimentos quando chega a fé cristã. Eu senti Deus. É um palavreado muito comum entre o povo de Deus. Cuidado com esse palavreado. Procure nas Escrituras um verso que diga sinta Deus. Você vai encontrar, entender os caminhos do Senhor, compreender os caminhos do Senhor. Você não vai achar os sentimentos nas Escrituras como a forma de você viver, reconhecer e conhecer a Deus. É até perigoso na fé, a fé ser comandada pelos sentimentos. Há um lugar para os sentimentos na fé? Sim. Às vezes, por exemplo, a palavra de Deus nos toca de tal forma, ou a mensagem da palavra, nós vertemos lágrimas. Às vezes, nosso coração palpita de alegria. Mas é preciso que essas experiências sejam frutos de um entendimento racional e claro e lúcido sobre Deus e a sua palavra. E não sejam isto o carro que nos move no ponto de vista de cultuar a Deus. Quero buscar emoções, preciso sentir. Se eu não chorar nesse culto, não foi bênção. Eu preciso chorar, eu preciso pular, eu preciso gritar. Ou então, Deus não estava aqui, o Espírito Santo não estava aqui, porque não houve um extravasar de emoções. Muitas vezes é no silêncio e no entendimento que realmente a profundidade da fé chega a nós.
na reflexão, o culto racional de vocês, diz o apóstolo Paulo. A fé com entendimento. Sim, a razão não vai poder abranger tudo que Deus é, não há como isso acontecer. Mas isso não quer dizer que aquilo que nós não conseguimos abraçar seja irracional. Pode extrapolar a nós. Mas o que nós precisamos e que Deus nos deu a conhecer, nossa razão pode abraçar e entender. A fé cristã, eu li aqui, por exemplo, Efésios 2, 1 a 10, o apóstolo Paulo descrevendo a vida pregressa antes de Cristo chegar à minha vida e depois todo um entendimento muito claro. Se isso estiver no meu coração, não importa se eu chorei, não importa se eu ri, se isso estiver no meu coração está alimentado e firmado. E sabe, emoção é um negócio perigoso. Sobe e desce, como as ações das bolsas de valor, como a experiência de gestão, dependendo do que você come. Por isso, emoções precisam ser guiadas pelo entendimento e entendimento da palavra. É preciso, então, considerar os sentimentos, sim. Nós somos emocionais, mas orientá-los pela sabedoria. No relacionamento romântico, como é preciso o guiar e orientar da sabedoria e não dos sentimentos em primeiro lugar. Quantas pessoas se arrebentando porque tocam o relacionamento romântico e depois chegando ao casamento pelo mero sentimento e não pela sabedoria. Às vezes uma proposta de um relacionamento, estou buscando um namoro, pensando em casamento, e meu coração bate forte. Mas olhando os princípios de sabedoria, eu vejo, eu não devo dar vazão para esse sentimento. Não é um caminho sábio, não é uma proposta edificante. É preciso sabedoria acima dos sentimentos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, sobre tudo, sobre meus sentimentos. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. E aí então, transformai-vos pela renovação da sua mente, não dos seus sentimentos. Aliás, a fé cristã tocada por sentimentos funciona mais ou menos como droga. Você precisa sempre uma sensação maior. Então, os cultos de baixa sensação parece que foram tremendos. Mas no fim de semana aquilo lá esgotou. É preciso voltar para uma outra dose. E o culto vai ter que ter uma dose maior. Porque aquela domingo passado, o palestrante tem que ser mais espetacular. A música tem que agitar mais. Os efeitos de palco têm que ser mais fortes. Emoção vai daqui a ali e morre. Aliás, voltando novamente, o relacionamento que Deus propõe conjugal é este que é primeiramente movido não pelas emoções, há um lugar para elas, mas vem depois, primeiramente com o entendimento da sabedoria, porque é isso que nos sustenta num relacionamento, dia após dia, e aí vemos algo sendo construído e superamos os embates. E não somos derrotados nos embates. A emoção caiu. Meu amor foi embora. O meu amor foi embora. Amor virou gripe. Pega e despega. Não há um amor da sabedoria e do entendimento. É preciso, então, recusar esta referência do domínio dos sentimentos, nós nos orientarmos pela sabedoria, sempre pela sabedoria. E, na cultura atual, ao entronizar da felicidade. É a cultura da felicidade. O que é que nós buscamos? Qual é o bem maior da existência humana? Felicidade. Buscar a felicidade. O chamado é este: destrone a felicidade. Destrone a felicidade. E priorize o dever. Priorize o dever. Então, o crente em Cristo Jesus, na cultura atual, vive nessa tensão entre a felicidade versus o dever. Tensão. E o crente precisa organizar desta forma. Não colocar a felicidade no trono e priorizar, dar o primeiro lugar ao dever diante de Deus, aquilo que é devido diante de Deus. Há um lugar para se pensar em felicidade? Sim, há, mas não como centro da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos projetos. O dever, o que é devido diante de Deus em primeiro lugar. Felicidade na cultura atual é definida como? Pelo indivíduo. O que eu acho que é a minha felicidade, conforme meus sentimentos. Isto é que eu vou perseguir.
E aí então, cada um define, segundo os seus sentimentos, seus gostos e desejos, sem nenhuma rédea da sabedoria, o que é felicidade para eles. Um vai dizer que ele é feliz nas drogas. Outro vai dizer que ele é feliz na ecologia, salvando macaquinhos. Sou feliz. Outros é feliz na causa dos pets. Outro é feliz na causa do sucesso. O sucesso é que é minha felicidade. O poder é a felicidade, é o meu desejo maior, é o que eu persigo a qualquer forma. Outros estão dizendo que a minha felicidade é a promiscuidade. Sexta-feira ir para uma balada e arrumar um caso lá, ir para a cama, depois no sábado arrumar outro, depois na outra semana arrumar outro e daí por diante. É a felicidade definida pelo indivíduo e suas paixões, sem sabedoria. É preciso, então, destronar a felicidade que destrói o ser humano e priorizar o dever. Glennon Doyle é uma autora que escreveu, poucos anos atrás, um livro que marcou história, momento lá nos Estados Unidos. E, traduzindo, o título do livro dela é Indomada. Indomada. Ela, antes de escrever o livro, antes de vir a público com este livro, era uma mãe cristã, esposa, mãe cristã, tinha marido, filhos, professava a fé cristã e era blogueira. Aí foi crescendo no negócio do blog. Chegou um momento na sua vida que ela trocou o marido e os 3 filhos por um relacionamento lésbico. Ela afirma que desaprendeu tudo o que cria antes sobre família, sexo, amor e Deus. Ela diz mais. Ela diz que entendeu que felicidade devia ser encontrada de outra forma. Não por aí, no que ela entendia de família, sexo, amor e Deus, de outra forma. Ela foi chamada da patrona do empoderamento feminino, do feminismo atual. Patrona do empoderamento feminino. Ela deu alguns conselhos às mulheres no seu livro. Rompa com tudo que a restrinja e siga o seu eu selvagem. Felicidade é o que há de mais importante e somente o indivíduo pode decidir o que é felicidade para ele. Esse é o pensamento que está na cultura, está no ar. Este entronizar da felicidade e felicidade com aquilo que é definido pela paixão do indivíduo no seu individualismo. A fé cristã. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é o meu marido que vive em mim. Não é minha esposa que vive em mim. Não são meus filhos que vivem em mim. Cristo vive em mim. E aí eu vivo então, como? A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu parto para ver meus filhos, minha esposa, meu marido, a igreja, a sociedade, a partir de Cristo. E não dos meus sentimentos, mas daquilo que é devido diante de Deus. Eu olho para a minha volta e olho para mim mesmo. O que é devido em mim mesmo diante de Deus? O que Deus pede de mim na minha individualidade? E o que Deus pede de mim quando eu olho e me relaciono com os outros? E com as instituições que Deus criou, como a família, por exemplo? O que é devido? A minha felicidade vai ter que estar subjugada ao dever. E muitas vezes, para obedecer a Deus, eu preciso abrir mão da felicidade, entre aspas, que os meus sentimentos e individualismo pedem. Quantos sacrifícios para educar filhos são feitos? Por exemplo, a vida cristã é a vida sensata, é a vida que edifica a mim e os outros, e eu participo dessa obra de Deus. Porque, diz o apóstolo Paulo ainda, em Efésios, porque somos criação de Deus, esta nova criação de Deus em Cristo. Nova criação, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para o quê? Nós, diz ele antes, não somos salvos pelas obras, por aquilo que nós fazemos, nossos méritos. Porque se fosse, diz ele, a glória seria humana. Eu me salvei, eu fui perfeito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Glória pertence a Deus.
Na fé cristã, o ser humano nada pode fazer a não ser clamar pelo perdão que vem do Cristo crucificado. Deus em Cristo se deu por mim, me deu perdão e a vida com Ele. Mas, uma vez sendo uma nova criação, somos criados, diz ele, no verso 10 de Efésios capítulo 2 que lemos, para fazermos as boas obras. Deus me salva para um propósito glorioso, servi-lo diante do mundo, para as boas obras. Então, aquilo que é boa obra diante de Deus na minha própria vida, na minha individualidade, e aquilo que também é boa obra, é aprovado diante de Deus para com os outros. E aí nós temos a fé cristã sempre neste equilíbrio diante de Deus, debaixo de Deus, para o indivíduo e para a coletividade. É preciso recusar essas referências, essa referência do individualismo, essa referência do sentimentalismo, essa referência da felicidade egocêntrica. E vivemos, então, de uma forma diferente, debaixo de Deus e servindo-o na nossa intimidade e também na nossa interação social. O pastor Luther King foi aquele que comandou, nas décadas de 60, o grande movimento dos direitos civis dos Estados Unidos. E ele acabou assassinado em 1968. Um dia antes dele ser assassinado, ele falou em uma igreja, pregou um sermão. E nesse sermão, o pastor Luther King disse o seguinte: como qualquer um, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar. Mas agora, isso não me preocupa. Quero apenas fazer a vontade de Deus. Quero apenas fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus reina na sua vida. Você será abençoado. Você vai para o secularismo. Você vai ser destroçado. Que Deus tenha misericórdia de todos vocês. Vamos orar.